Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Todos estão bem? Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula semanal de ciências. Lembrando que nesta semana nós faremos revisão do conteúdo tratado na semana anterior. Então, tudo ok? Vamos lá? Quem lembra o que foi que nós falamos na semana passada? Nós falamos de quê? De placas tectônicas, de fenômenos que acontecem, né, no interior da Terra, na superfície da Terra. Então, vamos lá. Abram o nosso livro, né? Na página 12, seguiremos até a 22, revendo o conteúdo trabalhado. Nós já sabemos, né, que a Terra é formada, a estrutura interna da Terra é formada em camadas, né? Cada camada tem suas características próprias. E percebemos, assim, que o vulcão, né, alguns fenômenos estão totalmente ligados a essa estrutura da Terra. Aí, no caso do vulcão, por exemplo, o vulcão, ele acontece aqui na superfície e ele libera um material, né, pastoso e quente que vem do interior da Terra, né, de uma das camadas da Terra. E não é por acaso que ocorre um vulcão. Então, vamos entender mais ou menos como é que ocorre tudo isso, como é que ocorre um vulcão, a distribuição dos continentes na Terra, né, na superfície da Terra, os terremotos, enfim. Vamos ver como é que se dá aí. Será que a Terra é paradinha? Será que essas camadas da Terra se movem? Será que tem algum movimento ou não? Então, vamos lá. Os continentes em movimento. Gente, nós vimos, né? Nós falamos dos 6 continentes atuais: África, Ásia, Antártida, Oceania, Europa e América. Nós vimos também que o contorno desses continentes parece se encaixar como peças de um quebra-cabeças. Observe essa imagem aqui, né? Nesse mapa nessa imagem, dá para a gente entender muita coisa. O encaixe, ó, da América do Sul na África e também dos outros, né? Ó, África, Antártida, Austrália. Nós vimos também a presença de fósseis em continentes diferentes, o mesmo fóssil. Nós vimos também que as rochas são parecidas, não é? Aqui, tipos de rocha encontrados nos planaltos brasileiros e africanos são parecidos. Então, o Brasil está aqui, a África está aqui. O fóssil aqui espalhado em 3 continentes diferentes, né? Mais outro aqui em 2. Isso tudo tem uma teoria. Isso tudo leva a crer em uma teoria, que é a teoria da deriva continental e tectônica de placas. Então, com base nessas evidências, né, o encaixe do contorno e semelhança entre rochas e fósseis, o cientista alemão Alfred Wegener propôs que há milhões de anos os continentes poderiam estar unidos. Então, imagine, eles poderiam, em vez de estar separados como são hoje, né, essa imagem seria como se fosse naquele período, né, os continentes próximos, mas coladinhos mesmo, eles poderiam estar unidos, diferentemente do que é hoje. Formando um imenso continente, que ele chamou de Pangeia. Ainda segundo Wegener, em um dado momento, a Pangeia começou a se dividir em porções menores, então começou a espalhar esses continentes, que lentamente se movimentaram até a posição atual dos continentes. Essa ideia ficou conhecida como teoria da deriva continental. Então, a imagem da Pangeia, os continentes juntos, e aqui os continentes atuais, todos espalhados. O problema é que naquela época os cientistas acreditavam que a litosfera era estática, então que ela não se movia. Mas Wegener não conseguiu explicar de maneira satisfatória quais forças faziam os continentes se moverem. Então eles achavam que a litosfera não se movia, então como é que esse continente ia sair do lugar? Além disso, ideias revolucionárias são mais difíceis de serem aceitas, mesmo na comunidade científica. Então essa ideia dele era totalmente diferente do que eles já conheciam, né, do que eles acreditavam. Muitos anos depois, com o estudo de terremotos e com a descoberta de mais evidências, foi possível mostrar que a crosta da Terra é dividida em vários pedaços, que formam placas de rochas sólidas. Os continentes e o fundo dos oceanos
fazem parte dessas placas. Há 7 placas maiores e várias menores, e todas são chamadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. É o que a gente vê aqui abaixo nessa imagem, né? A linha roxa representa a separação, né, das placas. Observe que não tem nada a ver com os continentes, certo? Com a distribuição do continente. Ela pode ficar tanto cortando, né, o continente, quanto no mar, na parte do mar, certo? Então, não tem nada a ver com o limite do continente com o limite da placa. Tudo isso é placa. Essas setas que são mostradas aí para a gente é para entender os movimentos que elas realizam. Então, lembra que ele acabou de dizer, os continentes foram espalhados, né? A teoria dizia que eles estavam unidos e com o tempo, com o movimento dessas placas, é que eles se espalharam. Então, olha aí, as setas indicam o movimento de cada uma dessas placas, certo? Nós veremos que existem vários tipos de movimento. Gente, uma das hipóteses, né, o que é que faz essas placas se moverem, né? Então, uma das hipóteses é que o calor que vem do núcleo da Terra aquece o manto. Então, suas partes mais aquecidas ficam menos densas e sobem, enquanto as partes mais frias descem. Olha aqui. O calor vem do centro, lá embaixo. Aí a parte que está quente vai subindo e a parte que está mais fria vai descendo. Então, já é um movimento, não é? Olha aí, esse movimento do manto faz as placas se moverem, ou para um lado, ou para o outro, ou na mesma direção. Tudo isso pode acontecer. É uma explicação. O movimento de uma placa em relação à outra pode ser de afastamento ou de aproximação, ou então as placas simplesmente deslizam uma do lado da outra. Aqui a gente vê, elas estão se afastando. Olha aqui, uma para um lado, outra para o outro. A velocidade desses movimentos varia de 2 a 10 centímetros por ano, por isso é muito difícil percebê-los no dia a dia. Então, ao longo de toda a história da Terra, porém, esse movimento mudou muito o aspecto do planeta, afastando e aproximando os continentes. Essa explicação sobre a movimentação dos continentes faz parte da teoria da tectônica de placas ou tectônica global, que afirma que a crosta da Terra é formada por placas em movimento. Essa teoria também explica o maior número de vulcões e terremotos em certos locais da Terra e a presença de fósseis e de rochas semelhantes em continentes diferentes, entre vários outros fenômenos. Olha aí. Gente, observe essa imagem. Olha aí. É uma falha de San Andreas, na Califórnia. Ó, quando usamos a palavra teoria em ciência, estamos falando de uma explicação que se aplica a diversas circunstâncias. A teoria de tectônica de placas, por exemplo, ela explica o movimento dos continentes e uma série de outros fenômenos. Como a teoria da evolução, por exemplo, procuramos explicar como todas as espécies surgiram na Terra, como elas se transformam ao longo do tempo, originando novas espécies, a razão das semelhanças e diferenças entre os seres vivos e por que os organismos têm adaptações que os ajudam a sobreviver e a se reproduzir em seus ambientes. Então, tudo isso é teoria. Quando falamos em modelos, podemos pensar em projetos e maquetes elaborados por engenheiros e arquitetos. Mapas de cidade também são considerados modelos, porque são representações das cidades. Em ciência, modelo é uma representação simplificada de algo real que ajuda a explicar um fenômeno. Assim mesmo, sem ver as placas tectônicas em movimento, por exemplo, os cientistas se valem de alguns fenômenos que observam na natureza para construir modelos que ajudam a explicar a teoria. Então, ao longo do seu estudo de ciências, você verá diversos outros exemplos. Agora, voltando a falar sobre a fenda, né? A falha de San Andreas, na Califórnia. Essa fenda, que se estende por 1.300 quilômetros e resulta do movimento de afastamento entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. É muito estudada para compreender as placas tectônicas. Então, é do afastamento de duas placas, não é? Surge essa falha. Aí, daqui a milhões de anos, né? Como será que vai estar essa falha?
Continuando, a formação das cadeias de montanhas. Então, como acabamos de ver, as placas tectônicas se movimentam. Quando duas placas se chocam, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas, que são chamadas de cordilheiras, né? Olha aí o exemplo. Siga a seta, que é para entender o movimento das placas, não é? E nesse movimento, né, uma em direção da outra, pode estar surgindo essas cadeias de montanhas. Supõe-se que foi assim que surgiram as cordilheiras dos Andes, né, no continente americano, dos Alpes europeus e do Himalaia, no continente asiático. Aqui nessa imagem abaixo, a gente vê, ó, veja na figura, a localização da placa indo-australiana em diferentes momentos, ao longo de milhões de anos, até colidir com a placa euroasiática e formar o Himalaia. Então, vamos lá. Há 71 milhões de anos, ela estava bem distante. Aí vai diminuindo o tempo e ela vai se aproximando, né? Na posição atual, olha aqui onde ela está coladinha, na placa euroasiática. E aí, nesse meio, né, entre uma e outra, surgiu o Himalaia, certo? Os terremotos e tsunamis. Os tremores ou vibrações da superfície da Terra são chamados terremotos ou abalos sísmicos. Na maioria dos casos, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com o auxílio de aparelhos. Mas alguns tremores são fortes o suficiente para serem percebidos pelos nossos sentidos e podem até causar grandes danos a construções. Nesses casos, pode ser ouvido um barulho parecido com o de um trem subterrâneo, explosões ou algo se quebrando sobre o solo. O chão começa a tremer violentamente e depois para, deixando um rastro de destruição. Aqui é um rastro de destruição, no Japão, né, em 2011. Aqui abaixo, também, esse aqui foi no México, em 2017. Gente, observe que fica tudo arrasado. Destruiu tudo. Aqui também foi menor, né? Mas destruiu também. Olha aí, paredes, né? Caídas. A depender da intensidade, né? Ele pode ser mais ou menos fraco. Os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas. Duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra, e em determinado momento, a força acumulada entre elas pode vencer a resistência e liberar a energia, que é transmitida por ondas de choque, denominadas ondas sísmicas. Essas ondas se espalham pelas camadas de rocha e provocam os terremotos. O ponto da superfície, aqui em cima, que fica exatamente acima do ponto de origem do terremoto, recebe a energia originada dele, é chamado epicentro. Então, aqui na superfície, né, em direção ao lugar onde ocorreu, em direção ao ponto de origem, que recebe o nome de hipocentro, aqui em cima é epicentro. O ponto de encontro das placas, olha aí, uma deslizando sobre a outra, não é? Aí o movimento, uma sobe, a outra desce. E as ondas, né, essas linhas aí brancas, representam as ondas que vão espalhando energia. Quando as ondas sísmicas ocorrem sobre os oceanos, enormes massas de ar podem ser deslocadas, provocando ondas gigantescas chamadas de tsunamis ou maremotos. Então, observe o seguinte: o terremoto ele pode ocorrer no continente, olha aí, na parte sólida, quanto embaixo dos oceanos, né? E aí, se ocorrer embaixo dos oceanos, ele vai causar ondas gigantescas, né, chamadas de tsunamis. Elas chegam a ter mais de 30 metros de altura. Então, são gigantescas. E a destruição é grande, né, gente, causada por elas. Não é possível prever com muita antecedência quando o terremoto irá acontecer, mas há alguns sinais que ocorrem momentos antes de um grande terremoto, como tremores localizados e a liberação de gases por vulcões. Em alguns países com grande número de terremotos, como o Japão, medidas preventivas são tomadas. Quais são as medidas? As construções são projetadas para suportar ao máximo os abalos, né? Eles já fazem, de maneira que suportem, que aguentem firme, né? Que não desabem logo, tem que ser bastante resistentes, né? E deve ter tanta coisa diferente
lá para tentarem vencer, porque não é fácil. Um terremoto, você imagina, ninguém controla o terremoto. Então, não deve ser fácil, assim, as invenções devem fluir na cabeça dos engenheiros, né, para tomar as medidas, para construir as obras de maneira que aguentem, que suportem, que não desabem no primeiro terremoto que acontecer. Há sistemas de alerta e a população recebe treinamento para se proteger durante emergências desse tipo. Como os terremotos podem ser seguidos de tsunami, as pessoas que vivem na costa devem ser alertadas para que se desloquem até regiões mais altas, livres de inundação. Mesmo assim, terremotos e tsunamis são tragédias que podem provocar muitas mortes e destruição. Logo após o terremoto de 2011 no Japão, ocorreu um tsunami ao longo de sua costa, que causou 18.446 mortes e provocou o deslocamento de milhares de pessoas. A cidade de Natori, na província de Miyagi, foi uma das mais afetadas. Então, olha aí a cena, olha as ondas invadindo. A ajuda mundial pode ser necessária para prestar atendimento às vítimas e reconstruir as regiões afetadas. Por isso, outros países devem exercer a solidariedade e colaborar, fornecendo ajuda humanitária às populações em situação de risco. Mas você já viu aqui no Brasil aconteceu um tsunami, acontecer terremotos? O que é que vocês acham? Já viram alguma casa destruída por causa de terremoto aqui no Brasil? Então, gente, o Brasil, ele fica no centro de uma placa tectônica. Então, fica distante, né, dos limites entre as placas. Longe das regiões de encontro de placas. Como vimos, em locais onde placas tectônicas se encontram, existe maior chance de ocorrer terremotos de alta intensidade e com maior frequência. Então, próximo às bordas das placas. Já o Brasil, ele não fica próximo à borda de placa, ele fica numa placa gigante, né, no centro de uma placa gigante. Então, ele não tem essa proximidade. No entanto, pequenos tremores podem ocorrer com menor frequência em regiões de falhas geológicas, que são rupturas no interior das placas. Toda a placa é recortada por pequenos blocos de várias dimensões. Esses recortes ou falhas funcionam como uma ferida que não se cicatriza. Apesar de serem antigos, podem se abrir a qualquer momento para liberar energia. Costumam ser tremores de pequena intensidade que geralmente nem são notados. Então, é o que mais ocorre aqui no Brasil. Os tremores são tão pequenos que ninguém nem percebe. Ou quando percebe, é só com o auxílio de aparelhos. A intensidade é tão pequena que não percebe sem aparelhos. Essas falhas estão presentes em várias regiões do Brasil. Além disso, às vezes é possível perceber em território brasileiro reflexos de terremotos que ocorreram em outros países da América do Sul. Então, não é obrigado a acontecer necessariamente no Brasil. Às vezes, né, pode acontecer em outro país e ser sentido aqui no Brasil. Então, assim como outros países, o Brasil tem centros de monitoramento de atividades sísmicas que ocorrem em seu território e em outras regiões da América do Sul. Um dos locais que opera parte da rede sismográfica brasileira é o Centro de Sismografia da Universidade de São Paulo. Esse centro contém um sistema de detecção automática constante de atividades sísmicas e a divulgação desses eventos é realizada em tempo real, por meio de mapas e listas. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre os terremotos no Brasil. Pouco antes das 11 da manhã do dia 2 de abril de 2018, funcionários e prédios altos da Avenida Paulista, né, em São Paulo, levaram um susto. As edificações começaram a balançar, a ponto de algumas terem de ser evacuadas. Era o reflexo de um terremoto no sul da Bolívia. Lembram que nós acabamos de falar? O terremoto pode ocorrer em outro país e ser sentido aqui no Brasil. Então, foi o que aconteceu nesse aí, em 2018. Aconteceu no sul da Bolívia, mas foram sentidos, né, os tremores foram sentidos aqui no Brasil. Por certo, muita gente lembrou da ideia muito difundida de que o Brasil é um país onde esses fenômenos não ocorrem. Essa certeza não passa de um mito, no entanto. Tremores são registrados praticamente todas as semanas no território nacional. Segundo o sismólogo Bruno Colasso, no Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, a grande maioria deles não é percebida pela população.
Aí, veja, é diferente, né? Eles são tremores, a maioria nem é sentida pela pessoa, né? Só é sentida através dos aparelhos. Mas é bem diferente desses que ocorrem no Japão, né? Ou no México, que nós acabamos de ver, que destruiu tudo. Seu colega do centro, Marcelo Assunção, coordenador da rede sismográfica brasileira, acrescenta que não existe, de fato, terremotos no Brasil com a mesma frequência e força dos registrados em outros países mais ativos. Os registros históricos confirmam essas informações. Um dos primeiros brasileiros a sentir e registrar um terremoto foi ninguém menos do que o imperador Dom Pedro II, que às 15 horas do dia 9 de maio de 1886 percebeu a terra tremer sob seus pés, quando se encontrava em seu palácio em Petrópolis. Segundo o sismólogo José Alves Vivas Veloso, que é o pesquisador aposentado e ex-chefe do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, imediatamente, o monarca quis saber o que de fato tinha acontecido e determinou que se buscasse informações a respeito. A tarefa coube ao engenheiro Guilherme Schultz, o barão de Capanema. Incentivado pelo imperador, ele coletou e analisou dados de terremotos em todo o país e publicou em 1859 o primeiro artigo científico sobre o tema no Brasil, conta Veloso. Esse não foi, no entanto, o primeiro nem o mais forte terremoto já ocorrido no país. Embora não tenha sido registrado por um sismógrafo, mas apenas por evidências e relatos históricos, esse posto cabe a um tremor que teria ocorrido em 1690 na Amazônia. Então, é nosso histórico, não é, de tremores de terra no Brasil. Vamos lá. Para estudar os terremotos, né, eles utilizam aparelhos que vão identificar a intensidade, né, do tremor, se foi mais, se foi menos. E o estudo, olha aqui, o estudo é feito com vários aparelhos, e um deles é o sismógrafo. Olha ele aqui, a agulha do sismógrafo faz o registro dos tremores. Então, a terra treme e ela vai riscando, né? A partir de 1900, surgiram as principais escalas de medição de intensidade de terremotos que conhecemos, e a mais conhecida é a escala Richter, desenvolvida pelo físico, né, estadunidense Charles Francis Richter. Quanto maior a intensidade ou magnitude de um terremoto, maior será seu potencial de destruição. Mas o nível de destruição depende também de outros fatores, como a distância e a profundidade da origem do terremoto, as condições do terreno e os tipos de construção da região. A escala Richter atualmente varia de 0 a 9,5 pontos, que é o nível máximo da escala até hoje, né? Mas isso pode aumentar, esse nível pode aumentar, pois depende do terremoto de maior intensidade ocorrido até o momento. Então, desde a criação da escala, o abalo de maior intensidade já registrado ocorreu em 1960 no Chile e alcançou 9,5 pontos. O registro dos abalos sísmicos e o mapeamento das falhas entre placas tectônicas ajuda a identificar as áreas de risco. Assim, é possível estabelecer regras para a construção de habitações mais seguras e alertar a população quando há previsão de terremoto. Nos casos dos tsunamis, eles podem ser detectados com um pouco de antecedência por meio de boias especiais posicionadas nos oceanos. Gente, nós temos as questões 4, 5 e 8 para responder. Nós vamos responder a 4 e a 5. E a questão 8 vocês farão sozinhos, né? E tirarão dúvidas com o professor da turma, tá bom? Então, vamos lá, questão 4. Ao contrário do que acontece em países como Japão ou Chile, os terremotos observados no Brasil são, em geral, de baixa intensidade. Então, a que se deve essa diferença? Nós entendemos o quê durante a aula agora? Por que no Brasil a intensidade é menor do que nesses outros países? É devido à localização do Brasil e dos outros países, né? O Brasil se localiza no centro de uma grande placa, enquanto os outros também não é? Então, gente, vocês vão responder aí agora. Que o território brasileiro, ele está situado na região mais central da placa tectônica sul-americana, longe das bordas. É a questão número 4.
A número 5, observe o mapa das placas tectônicas e responda, porque os países mais atingidos por terremotos na América do Sul são o Equador, o Peru e o Chile. Então, o que é que vocês têm que olhar? A localização desses países, né? Então, onde é que eles estão situados? É no centro de uma grande placa ou ele está próximo às bordas de uma placa? Então, vamos lá. Porque esses países estão localizados na região de encontro de placas tectônicas, né? A placa de Nazca e a placa sul-americana. É a resposta. Muito bem. Agora a gente vai fazer a questão 8. A questão 8 vocês farão, né? Olha aí. Quanto mais distante uma região estiver dos pontos de encontro ou de afastamento entre duas placas tectônicas, menor ou maior é a chance de ocorrerem terremotos? Vocês já estão expert nesse assunto, né? O que é que vocês acham? Qual é a resposta? Respondam e enviem para o seu professor. Nós encerramos aqui, né, a nossa primeira videoaula, lembrando que ela corresponde à aula 1 e 2, né? Lembrem que são 3 aulas semanais de ciências, então, nesse momento, nós fizemos 2 aulas, e aí voltaremos para a terceira aula, já já, tá certo? Então, tchauzinho, até a próxima.